Gente, nesse fim de semana acontece o Dia dos Pais e eu sei que essa data é difícil para muita gente e pode ser ainda mais difícil para alguns gays que não têm uma boa relação com o próprio pai. Se esse for o seu caso, eu quero propor uma troca. Tá tudo bem você ficar triste, você ficar chateado, mas em troca eu vou te pedir para você fazer 3 exercícios de reflexão e eu espero que isso possa te ajudar. Aqui no Gay Nerd, a gente está na campanha 50 mil no Gay Nerd. Então clica aqui embaixo e ativa o sininho, porque se a gente cumprir essa meta, eu prometo te recompensar com muitos vídeos sobre cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT. E se tudo isso te interessa, já aproveita e deixa um like nesse vídeo. Gente, a relação dos gays com os próprios pais é geralmente muito complexa. Se você por um acaso foi criado só pela sua mãe, sempre tem alguém que acha que você é gay porque faltou uma figura paterna na sua vida. E é óbvio que isso é uma grande idiotice, né? Porque tem inúmeros exemplos de pessoas que tiveram uma figura paterna e são gays do mesmo jeito. E que podem estar numa situação até pior, que é aquela de ter sido rejeitado pelo próprio pai quando saiu do armário. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas geralmente me parece que a mãe é que tem mais facilidade para aceitar o filho gay. Às vezes o pai e a mãe são contra, mas se um dos dois aceita, geralmente é a mãe. Tem a ver com aquele papo de coração de mãe, que realmente é uma coisa mágica. Mas, na verdade, tem mais a ver com outra coisa, que é a masculinidade. De novo, um assunto que eu já comentei aqui, até recentemente, mas não dá para virar esse disco. Essa coisa da masculinidade é tão forte na nossa sociedade que ela é um fator preponderante nos dois casos. Se você cresceu sem o seu pai, as pessoas falam que faltou uma figura paterna porque supostamente é o pai que ensina o filho a ser homem. Que é um absurdo total, né? Porque como é que o cara vai ensinar a ser homem, a ser corajoso, se ele não teve nem a força de caráter para criar o filho que ele fez? E se você tem um pai que te rejeitou por ser gay, é porque provavelmente você não condiz com a história que ele criou na cabeça dele a respeito de quem você deveria ser. O pai fica imaginando que o filho vai ser um fodão, bonitão, pegador, bom no futebol, bom no trabalho, bom provedor. E eu nem vou falar nada do tanto de projeção que tem nessa ideia aí que o pai cria. Muitas vezes o cara, na verdade, quer que o filho dele resolva uma série de frustrações que ele mesmo nunca conseguiu resolver. Então, a primeira coisa que eu acho que você precisa saber, o primeiro exercício que eu quero propor, é exatamente o seguinte: desapega da história que o seu pai inventou para você. O que as outras pessoas acham de você, o que as outras pessoas projetam sobre você, é problema delas. Eu sei que é super difícil a gente se desvincular disso, mas se você conseguir fazer isso com o seu pai, você vai conseguir fazer isso com qualquer pessoa. E isso vai ser uma ferramenta muito útil para a sua saúde emocional para o resto da vida. Você não é responsável pelo seu pai. Você não é responsável pelas expectativas do seu pai. Você não é responsável pela felicidade do seu pai. Você só é responsável por você mesmo, pelas suas expectativas e pela sua felicidade. Você está fazendo o melhor para você mesmo? Você está se cuidando? Você está lutando para ser uma pessoa mais íntegra, mais justa, mais trabalhadora, mais positiva para todo mundo ao seu redor? É só isso que importa. E, curiosamente, em muitos casos, é isso que faz alguns pais, de fato, começarem a trilhar um lento caminho rumo à aceitação. Porque ele começa a te ver não só como um bom indivíduo, mas simplesmente como um indivíduo, uma pessoa autônoma. Se você ficar necessariamente tentando agradar ele, tentando cumprir essas expectativas, você sempre vai ser visto a partir dessa perspectiva, a perspectiva de filho. Você não é a sua própria pessoa, você só é o filho dele. E aí você vai dizer: ah, Marcel, mas falar é fácil, né? É super difícil cortar esse laço. E eu sei disso. Eu não quero de maneira nenhuma desconsiderar essa tristeza que você tem aí dentro. Eu não consigo nem imaginar como isso deve ser difícil e dolorido, mas é por isso que eu estou propondo um processo de reflexão. Talvez você não chegue no resultado que você quer. Certamente não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra, mas você simplesmente pensar sobre isso de outra maneira já pode começar esse processo de cura. Essa ruptura é difícil porque a gente é ensinado o tempo todo que a família é a coisa mais importante do mundo, que tem que ser preservada a todo custo. E isso é uma grande mentira. O que tem que ser preservado o tempo todo é amor. A família pode ser uma grande fonte de amor, e é por isso que faz sentido a gente se sacrificar por ela. Mas a verdade
é que existem famílias ou membros familiares que não têm amor. E isso, gente, é um tabu enorme. E é por isso que as pessoas não falam sobre isso. Mas é real, acontece o tempo todo. E aí vem a segunda reflexão, que é mais difícil ainda. Se o seu pai não te ama, você não precisa do seu pai. Você não precisa ficar lutando por esse amor que não existe. Se o seu pai deliberadamente preferiu a indiferença, o desprezo ou até o ódio em vez do amor, você não precisa dessa pessoa na sua vida. Muito pelo contrário, se isso jamais vai mudar, você continuar insistindo nesse vínculo vai te colocar numa relação tóxica, vai te colocar num relacionamento abusivo. Engraçado que a gente vive falando de boy lixo, boy embuste. Ai, amiga, você precisa se valorizar. A gente tem que falar isso de parente também. Se a situação chegou num ponto extremo que te faz mal, não faz sentido continuar. De novo, o que vale a pena preservar é o amor, não é a família. Aliás, se tem uma lição que a comunidade LGBTQIA+, sabe de cor, é que amor gera família, e não ao contrário. Quantos e quantos de nós constituíram família de outra maneira? Com amigos, com parceiros, com animais de estimação, com filhos adotivos. Não tem a ver com sangue, não tem a ver com DNA, tem a ver com respeito, com carinho, com apoio. A gente romper com a figura paterna é um super tabu na nossa sociedade, né? Especialmente no Brasil cristão. Aquela coisa toda do honrar pai e mãe. Então, se você é cristão e isso é difícil para você, deixa eu só reajustar o seu foco. Esse não é o mandamento que você precisa seguir. A verdadeira atitude cristã, ou até para quem não é cristão, vem na terceira reflexão que eu quero propor para você, que é a mais difícil. Você precisa perdoar o seu pai. Porque não adianta você romper com essa figura, romper com a necessidade desse amor, se você migrar para um lado oposto, que é a raiva, a mágoa, o ódio. Eu sei que parece muito papo de autoajuda, mas não tem nada mais poderoso e mais curativo do que o ato de perdoar. Porque perdoar não é passar pano, não é dizer para aquela pessoa que tá tudo bem com o que ela fez. É simplesmente você dizer para você mesmo que você não vai mais alimentar essa outra conexão, que é negativa. É literalmente você soltar a mão dessa pessoa e falar, ó, agora é contigo. Eu não tenho mais nada para te dizer, para te pedir, para te ensinar. Acabou. Agora é a vida que vai te ensinar. Porque isso é importante, né? Tem muito pai que o problema é exatamente esse, que acha que não precisa aprender mais nada, não precisa mudar, porque ele já viveu a vida inteira dele desse jeito, então para que mudar? Não se coloque na posição de ser o eixo dessa mudança. Se ele quiser e tiver preparado, tiver de coração aberto, ele mesmo vai fazer isso, inclusive sem você na vida dele. E se isso te ajudar de alguma maneira, eu te digo o seguinte, perdoar é que nem sair do armário. Você não tem ideia de como isso vai te fazer bem até você fazer. As pessoas falam e você pode até duvidar, né? Ai, não deve ser tudo isso, né? Isso é papo de autoajuda. Mas quando você passa por esse processo, a sua vida muda. E muda para melhor. Se você tem uma boa relação com seu pai, esse vídeo não foi para você, mas serve para te lembrar de dar um abraço bem apertado nele nesse domingo. Especialmente depois desse ano da pandemia, ter o nosso pai do nosso lado, feliz, saudável, aceitando quem a gente é uma dádiva muito rara. Então valoriza isso. Eu sei que esse tema mexe muito com todo mundo, eu sei que vai render muitas histórias, muitos desabafos. Então vamos tentar dar muito apoio, muito carinho para todo mundo nos comentários. Mudando completamente de assunto, não esquece que a gente está na campanha 50 mil no Gay Nerd. Então manda esse vídeo para os seus amigos, para sua família e pede para todo mundo se inscrever aqui no canal. Na próxima terça deve rolar uma live muito legal para você que era fã da Mundo Estranho, a revista que eu fui editor-chefe durante 8 anos. Muita gente conheceu o Gay Nerd na Mundo Estranho. Eu vou reunir a equipe da ME aqui no canal, numa live muito incrível. Vai ser muito bacana. A gente se vê lá, ou nas redes sociais, ou em outro vídeo aqui no canal. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.